Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. O lendário disco dos Beatles é o assunto do nosso Aposto que Você Não Sabe desta semana. E eu tenho histórias muito legais para contar para vocês que eu tenho certeza que vocês não sabem. Prestem atenção. Como é que é, meu amigo e minha amiga? Você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo e minha amiga, o lendário álbum dos Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, é o assunto desta nossa série essa semana. E antes, evidentemente, de eu começar esse assunto, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, que você sabe que tem uns produtos bem legais. Eu gostaria de começar a falar a respeito de várias histórias que esse disco encerra, vamos dizer assim. E logo de cara eu quero causar um choque em você que está assistindo esse vídeo, afirmando que é esse disco o marco zero do fim dos Beatles. Quase ninguém sabe a respeito disso, mas foi esse disco que marcou, que deu o pontapé, vamos dizer assim, para o final da banda em 1970. E eu já vou explicar para você por quê. Antes de tudo, é preciso que você saiba que antes da gravação desse disco, você teve o Revolver e você teve o Rubber Soul. Você sabe disso, evidentemente. O que é fundamental para o surgimento do Sgt. Pepper's foi o fato de que o Paul McCartney passou a frequentar, tempos antes, toda aquela cena underground londrina. E ele foi levado a ela, né, por um jornalista, escritor, muito, não vou dizer famoso na época, mas era um cara, uma figura muito conhecida da cena cultural londrina, que era o Barry Miles. E foi por intermédio dele que o Paul começou a frequentar shows de bandas novas, frequentar vernissagens, saraus, leitura de poesia, toda aquela efervescência da swing em London, só que no horário noturno, né? E isso, de uma certa forma, mudou a cabeça do Paul McCartney, tanto em termos de sons como em termos de imagens. E isso foi fundamental para o Sgt. Pepper's. Também nessa época era muito, vamos dizer assim, é muito interessante dizer, cara, que todos os Beatles, eles adoravam duas bandas americanas, que eram os Beach Boys e o The Byrds. Aquele The Byrds de onde veio o David Crosby, o Roger McGuinn, aquela banda sensacional. E evidentemente que você sabe que o Pet Sounds foi uma influência muito grande para os caras dos Beatles, mas principalmente para o Paul McCartney. O que pouca gente sabe, cara, é que o Pet Sounds ele não surgiu do nada, né? Aquele lendário disco dos Beach Boys que influenciaram os Beatles. Na verdade, esse disco, o Pet Sounds, ele foi, de uma certa forma, uma resposta ao Rubber Soul. Isso na cabeça do Brian Wilson, né? E aí o que acontece? Quando os Beatles ouviram o Pet Sounds, eles já tinham inclusive lançado o Revolver, que é o meu disco favorito. Mas isso é uma outra história. Então, dá para se presumir com uma certa, até com uma certa certeza, de que o Sgt. Pepper's foi uma espécie de resposta musical ao Pet Sounds, que é um disco, um clássico absolutamente inovador.
Agora, uma coisa que pouca gente sabe é que uma das primeiras pedras na construção daquilo que veio a se tornar o Sgt. Pepper's foi um compacto contendo no lado A uma música do John Lennon chamada Strawberry Fields Forever, e no lado B tinha uma música do Paul McCartney chamada Penny Lane. Esse compacto foi uma pedra fundamental na elaboração do Sgt. Pepper's, porque essas duas músicas iriam fazer parte do LP do Sgt. Pepper's. Pouca gente sabe disso. O John Lennon veio com Strawberry Fields Forever, uma canção espetacular, sem sombra de dúvidas. Quando o John Lennon veio com essa música, naquela época, eu não sei se você sabe, mas tinha assim, havia uma indústria de compactos, né? Assim, as bandas lançavam compactos, inclusive as próprias gravadoras exerciam uma pressão muito grande em cima das bandas para que ficassem lançando compactos. O John Lennon veio com Strawberry Fields Forever, canção genial. Essa música, ela já era parte de um processo de pré-produção do que entraria no Sgt. Pepper's. Só que o que acontece, cara? A gravadora dos Beatles, cara, ela começou a botar uma pressão porque ela precisava de um lançamento para preencher um pouco o hiato que havia desde o final do Revolver. Lembre-se que os Beatles não excursionavam mais naquela época. A princípio, entraria como lado B de Strawberry Fields Forever uma canção do Paul McCartney chamada When I'm 64, que já estava pronta também nessa época, bem antes do Sgt. Pepper's. Quando o Paul McCartney ele percebeu que a Strawberry Fields Forever era uma canção muito forte e a When I'm 64 era uma canção meio bobinha, o que ele fez então? Ele guardou a When I'm 64 e compôs Penny Lane, porque ele achava que Penny Lane era uma música que poderia fazer frente à força de Strawberry Fields Forever. Ou seja, naquela época já havia essa rivalidade entre o Lennon e o Paul McCartney, que antes era uma coisa bem saudável, bem divertida. Já começava, essa competitividade já começava a ser corroída pelo lance realmente da competição ferrenha, que isso depois se acentuou muito mais tarde. Então, é justo a gente considerar que o Revolver foi um trampolim para o Sgt. Pepper's, né? Vai acompanhando direitinho. O mais incrível é que quando esse compacto foi lançado, e pouca gente aqui no Brasil sabe disso, por incrível que pareça, ele não fez aquele sucesso estrondoso que a gente imagina. Porque as pessoas estranharam muito aquela sonoridade de Strawberry Fields Forever e Penny Lane, com sopros, com trompas, aquela coisa meio orquestral. As pessoas ficaram um pouco ressabiadas. Evidentemente que depois, com o passar das décadas, essa impressão foi completamente desfeita e as duas músicas se tornaram clássicas. Mas na época as pessoas ficaram meio ressabiadas e não fez aquele sucesso estrondoso que todos os compactos anteriores dos Beatles tinham feito. E aí começaram os trabalhos para se compor o sucessor do Revolver, que seria evidentemente o Sgt. Pepper's. Para fugir um pouco do assédio das fãs que ficavam batendo o cartão na porta do Abbey Road, os Beatles decidiram que esse novo disco ele seria gravado na parte da noite, ao contrário do que tinha acontecido nos álbuns anteriores. Então o que eles fizeram? As sessões elas começavam 7h30 da noite e iam até 2-3 horas da manhã, quando evidentemente a presença das fãs teoricamente diminuía muito na porta do estúdio, que foi realmente o que aconteceu. Aí você sabe que o disco tinha aquele conceito, né, da banda fictícia, blá blá blá, aquele papo todo que realmente surgiu da cabeça do Paul McCartney. Só que antes disso, o John Lennon já começou a trabalhar em algumas canções que de uma certa forma não tinham muito a ver com esse conceito de banda fictícia. Por exemplo, os dois primeiros esboços que o John Lennon levou para os outros caras da banda foram de Good Morning, Good Morning e de A Day in the Life,
que inclusive o John Lennon chamava de In the Life of. Por quê, cara? Porque essa música ela foi inspirada num acidente de trânsito que acabou vitimando o herdeiro daquela indústria da cerveja Guinness, que era um cara chamado Tara Browning. Ele morreu nesse acidente, ele era um playboy, né? E ele avançou um sinal vermelho e o carro dele acabou colidindo com o outro, ele morreu nesse acidente. E aí quando o Lennon leu essa notícia no jornal, cara, ele deu um estalo nele dizendo, pô, o cara era rico, o cara tinha tudo e de uma hora para outra o cara perdeu a vida por uma bobagem. E isso foi uma inspiração para ele começar a compor esse embrião de A Day in the Life, que até então chamava In the Life of. E aí uma outra coisa também que pouca gente sabe, cara, é que os Beatles, quando eles começavam a compor as músicas, eles compunham meio que por fatias. Ou seja, nem sempre eles já vinham com a música completamente pronta. E foi o caso, por exemplo, dessa In the Life of, em que o John Lennon, ele apareceu com o começo da música e com a parte final. E aí tinha um miolo, né, que precisava ser preenchido. E eles não sabiam muito bem com o que. Nem o John Lennon sabia disso. Foi então que o Paul McCartney teve uma ideia para preencher essa canção, que é uma canção genial. E ele pensou no que ele vinha ouvindo, por exemplo, do John Cage, daquele compositor John Cage, do Stockhausen, que era um compositor alemão de vanguarda, e também por uma banda nova que o Paul tinha visto naquelas noitadas no underground londrino, que era o Pink Floyd. Pois é, o Paul tinha adorado o som do Pink Floyd, porque ele tinha visto um show da banda naquele clube, que era muito famoso na época, o UFO, muito antes do Pink Floyd gravar o primeiro disco, né? Quer dizer, muito antes também não, alguns meses antes, ainda com o Syd Barrett e aquela coisa toda, aquela formação toda. E influenciado pelo que ele tinha, o que ele vinha ouvindo, e também por o que ele ouviu nesse show do Pink Floyd, o Paul McCartney, ele criou toda aquela sessão no meio, com orquestra, aquela coisa toda, e ele bolou o som, muito influenciado pelo Pink Floyd, por conta daquela coisa, daquela espiral ascendente que tem da orquestra, que vai de uma nota mais grave até uma nota mais aguda. Então, por incrível que pareça, meu amigo, esse miolo de A Day in the Life teve como influência também o Pink Floyd. Isso você não sabia. E um detalhe, quando foi mostrado essa ideia pra banda e pro produtor George Martin, o Paul McCartney falou assim, cara, isso só pode ser feito como orquestra. E assim, eu quero que você contrate uma orquestra com 90 músicos. Cara, o George Martin chegou pra ele e falou, você tá louco que a gente vai conseguir, não vamos ter verba para contratar 90 músicos e muito menos acomodar 90 músicos aqui no estúdio do Abbey Road. E aí eles discutiram, e aí no final das contas, cara, o George Martin conseguiu convencer o Paul McCartney de que uma orquestra com 40 músicos já seria suficiente para realizar o que ele estava pensando. E aí a orquestra foi pro estúdio, a orquestra, na verdade, ela foi gravada 4 vezes nos 4 canais de gravação que eles tinham. E aí depois eles foram gravados, a orquestra foi gravada nesses 4 canais de uma fita e depois eles foram mixados para reduzir para um canal. Isso você também não sabia, né? O Sgt. Pepper's foi inteiro gravado em 4 canais. 4 canais. Porque eles faziam nessa época essa coisa da redução. Eles iam reduzindo, gravavam nos canais, aí ia reduzindo para 1. Aí jogava 1. O disco inteiro foi gravado em 4 canais. Genial, né? E aí no meio da Day in the Life, depois desse lance da orquestra, tinha também uma outra parte que foi também criada pelo Paul McCartney. Só que o que acontece? Os músicos não sabiam muito bem onde terminava o ápice da orquestra e onde eles tinham que entrar. E aí o Rhodes, e faz tudo da banda, né, o Mal Evans, que também sabia mexer na mesa de som, e aí o Mal Evans teve a ideia de colocar o despertador, cara, pra servir de referência para quando a banda voltasse para essa parte. E os caras gostaram tanto que eles mantiveram o despertador na gravação.
E quando eu disse lá no começo do vídeo que o Sgt. Pepper foi o início do fim dos Beatles, isso se explica exatamente por esse domínio que o Paul McCartney passou a ter nas gravações, inclusive nas músicas dos outros caras. Calma que eu já vou explicar isso. Para você ter uma ideia, nessa época o John Lennon tinha composto uma música chamada You Know My Name, Look Up the Number. E ele tentou emplacar essa música no Sgt. Pepper's. E o Paul McCartney recusou. Falou que não tinha a ver com o conceito do disco, não sei o que, blá blá blá, aquela coisa toda. O George Martin, de uma certa forma, era um cúmplice do Paul McCartney nesse sentido. E essa música foi recusada. E o John Lennon ficou muito puto da vida. Tanto é que essa música só voltou a ser aproveitada em 1970, quando ela foi gravada para ser lançada como lado B do compacto de Let It Be. Inclusive, essa música do John Lennon é a última música gravada na existência dos Beatles enquanto banda. E aí o John Lennon começou a perceber que ele estava sendo meio que colocado de lado nesse conceito do disco e inclusive nessas tomadas de decisões do que estava rolando no disco. Então ele já tinha mostrado uma música chamada Good Morning, Good Morning, e ele, para não ficar muito atrás, ele trouxe uma outra música que foi aproveitada no disco, chamada Being for the Benefit of Mr. Kite. Só que o John Lennon detestava essa música. Pouquíssima gente sabe disso. Ele trouxe essa música só para ocupar um espaço no disco, né, que estava faltando ali na contagem, e para marcar presença mais efetiva no processo de elaboração desse disco. Inclusive, o John Lennon, como o Paul tinha pedido aquele lance da orquestra, não sei o que, bababá, o John Lennon, por pura competitividade, ele exigiu que trouxessem para o estúdio um órgão a vapor, um gigantesco órgão a vapor, para ele poder ser incluído nessa canção. Na época, esses órgãos a vapor eram gigantescos e eles não eram tocados por músicos. Assim, você colocava um cartão nele perfurado e esse cartão perfurado é que determinava as notas que eram pressionadas nesse órgão a vapor. Era um negócio completamente insano. E aí o George Martin, depois de muita conversa, convenceu o John Lennon de que ele poderia simular esse órgão a vapor num órgão Hammond, desde que alterasse a velocidade do que estava sendo tocado ali. Então o que você tem ali é o George Martin tocando várias camadas de órgão Hammond em velocidades diferentes para justamente simular o som de um órgão a vapor. Um outro detalhe também que pouca gente sabe é que a faixa título, né, Sgt. Pepper's, ela veio inteirinha do Paul McCartney. E o George Harrison falou, pô, eu vou gravar um solo de guitarra nessa música. O George Harrison ficou 7 horas tentando colocar um solo nessa música que agradasse ao Paul McCartney. Depois de 7 horas, o George Harrison foi para casa e falou, ó, meu, amanhã eu tento aí, porque não tá rolando, não sei o que, blá blá blá. Cara, o Paul McCartney, ele mesmo, depois que o George Harrison foi embora, ele mesmo pegou a guitarra e gravou ele mesmo o solo dessa música. Quando o George Harrison voltou no dia seguinte, o Paul falou assim, ó, cara, não precisa, bicho, eu já matei esse solo ontem. George Harrison ficou muito feliz com isso, né? Você tá entendendo agora, quando eu falei que esse disco foi o começo do fim dos Beatles? Porque essas pequenas animosidades, assim, esses atritos no estúdio foram as pedras fundamentais para criar um clima bem ruim dentro da banda. E evidentemente que ficou muito claro, cara, que o Sgt. Pepper's tinha o comando do Paul McCartney. Os outros caras dos Beatles perceberam isso. Como o George Harrison tinha, de uma certa forma, sido sacaneado
naquele lance do solo de guitarra na Sgt. Pepper's, o que ele fez? Ele resolveu se vingar. E aí, uns 10, 15 dias depois, ele apareceu com uma música chamada Only a Northern Song, que tinha na letra uma alfinetada no Paul McCartney, dizendo que eu não tinha conseguido fazer aquele acorde. Tem isso na letra. E aí o clima ficou ainda pior, porque o Paul McCartney sacou a alfinetada, né? E em conluio com o George Martin, vetou a inclusão dessa música do George Harrison no disco. Se o George Harrison já tinha ficado puto da vida, você imagina nessa ocasião, então. Enquanto isso, o domínio do Paul continuava a pleno vapor. Por exemplo, ele trouxe uma canção chamada Fixing a Hole, que é todinha feita pelo Paul McCartney, que ele matou isso numa noite só, e ele decidiu que ele não iria gravar essa música no Abbey Road. O que ele fez, cara? Ele exigiu que essa música especificamente fosse gravada num estúdio pequenininho, chamado Regent Sound Studio, que era inclusive um som que era usado muito para os Rolling Stones gravarem umas demos ali. Então, a Fixing a Hole foi todinha gravada nesse estúdio pequenininho, que dizem que tinha um som sensacional, apesar do local ser bem pequeno. E o Paul estava inspiradíssimo nessa época, com esse conceito do disco, aquela coisa toda, esse comando, tanto que inclusive ele tinha inspirações a toda hora. Por exemplo, um passeio de cachorro ali nas ruas de Londres foi inspiração para ele trazer uma canção chamada Getting Better. Quando ele tomou uma multa de trânsito por estacionar em local proibido de uma policial que era super espertinha, assim, super sagaz, ele gostou tanto da policial, cara, que ele compôs uma música chamada Lovely Rita, que acabou entrando no disco. E aí o Lennon, já percebendo que ele já tinha perdido o comando da banda, que até então, de uma certa forma, ele era também o líder, ele começou a mergulhar ainda mais nas drogas, tanto que ele passou a cheirar cocaína triturada com LSD, e ele triturava isso naquele... Sabe aquele pilão de cozinha que você usa para moer tempero, esse tipo de coisa? Pois é, cara, ele triturava cocaína com LSD. E nessa época, ele, que já era um cara inseguro, ficou ainda mais sem chão, completamente dominado por uma insegurança tamanha que ele passou a se referir ao Sgt. Pepper's, entre o círculo ali de funcionários e amigos, como um disco solo do Paul McCartney. E foi também nessa época que os Beatles e o Pink Floyd se encontraram no estúdio. Exatamente. Por quê? Porque o Pink Floyd estava gravando no estúdio... Eles se encontraram, na verdade, no estúdio 2, que era onde os Beatles adoravam gravar, e o Pink Floyd, se não me engano, estava gravando o The Piper at the Gates of Dawn, que é o primeiro álbum deles, e estava gravando no estúdio 3 ali. E eles se encontraram, assim, o Pink Floyd foi visitar os Beatles ali gravando o Sgt. Pepper's no estúdio 2, cara. E aí, evidentemente, que o Paul McCartney era o cara mais receptivo, né? Deixou os caras ali meio acompanhando a sessão de gravação e tal. E esse domínio do Paul McCartney, ele também ele foi sentido pelo próprio George Martin. Porque o George Martin, na época, durante as gravações, cara, ele comentava com a equipe de que esse disco era o trabalho mais indulgente que ele e a banda tinham feito. E que eles só estavam fazendo aquele conceito de canções porque os Beatles eram muito famosos e naquela época já podiam fazer o que eles quisessem. Foi então que, em mais uma tentativa do John Lennon de se mostrar com uma posição mais marcante nesse disco, foi aí que ele trouxe uma canção chamada Lucy in the Sky with Diamonds. E aqui tem toda aquela lenda, né, aquela história, né, de que Lucy in the Sky with Diamonds era, na verdade, tinha as iniciais de LSD e que foi premeditado, não sei o que, babá. Cascata. O título da música, Lucy in the Sky with Diamonds, realmente veio de um desenho do filho do John Lennon, o Julian Lennon, que na época tinha 3 anos de idade. E era um desenho bonitinho de uma criança de 3 anos, né? Que inclusive ele tinha feito esse desenho para uma coleguinha de escola dele, que era a Lucy.
E é engraçado que o Julian, ele já era meio precoce, porque ele já, com 3 anos de idade, ele já conseguia escrever, e tá lá escrito Lucy in the Sky with Diamonds. Incrível, né? Só que o John Lennon, quando ele levou essa música para os Beatles, ele levou um esboço que ele chamava de Lucy with the Diamond Eyes. O começo, o título provisório era esse. Só que ele levou a música praticamente do zero, né? Só com o começo, aquele comecinho que a gente conhece. E ele levou só essa introdução e aí a banda começou a trabalhar em cima dessa música praticamente do zero. E testemunhas na época dessas gravações dizem que a música era horrível, assim, no começo. Inclusive, a primeira sessão de trabalho dela, a banda inteira ficou em cima dela durante umas 4 horas ali no estúdio e não saiu rigorosamente nada. Assim, quem ouviu, bem parece que esses esboços estão espalhados aí nesses bootlegs da vida. Diz que a música era horrível. E depois de um certo tempo que eles conseguiram deixar aquela maravilha. E aí, evidentemente que o John Lennon compôs a música completamente inspirado pela experiência dele com drogas lisérgicas, com LSD, esse tipo de coisa. E aí ele aproveitou e deixou o título da música. Ele sacou que coincidentemente tinha essa alusão com o LSD. Mas isso não foi feito de propósito não, cara. O desenho do Julian já chamava Lucy in the Sky with Diamonds. E o domínio do Paul McCartney era tamanho, cara, que chegou uma hora... tem uma música nesse disco chamada She's Leaving Home, que é sensacional, que é uma música inclusive da cabeça do Paul McCartney. E o Paul McCartney, ele achou que deveria ter uma linha de violoncelo nessa música. E aí só que ele não queria o George Martin fazendo o arranjo disso. Então ele encomendou para um arranjador chamado Mike Linder, que era o cara que tinha feito os arranjos de metais para várias canções de outras bandas daquela época, inclusive para uma música dos Rolling Stones chamada Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadows. E aí o George Harrison, ainda muito puto da vida e não se deu por vencido, e ele levou pros caras um tema tocado numa cítara, que é aquele instrumento indiano que você sabe. A música chamava Within You, Without You. E o George Harrison compôs a melodia e a harmonia dessa música num harmônio. O harmônio, para quem não sabe, é um tipo de um teclado com foles, que tem aquele fole tipo de gaita. Então na hora que você vai tocando, você vai, né, tanto faz, o fole pode estar aqui como pode estar ali. E aí você vai tocando e você vai fazendo as modulações num fole. Isso chama harmônio. Ele compôs essa música e depois, como ele já estava completamente envolvido com a música indiana, ele fez o arranjo e levou para os caras para tocar numa cítara. E o George Martin achou sensacional a música, que ele falou que inclusive iria até ter uma espécie de um contraponto em termos de som em relação ao que estava rolando no disco. Tanto o pessoal ficou entusiasmado com essa música, como ficaram até com a consciência pesada. O Paul McCartney ficou mais com a consciência pesada de ter sacaneado o George Harrison, que essa música foi colocada como a primeira do lado B do LP. Ela, na verdade, entraria como a última do lado A, mas aí baixou aquela culpa e colocaram essa canção abrindo o lado B do Sgt. Pepper's. Mesmo que ela soasse um pouco deslocada daquele conceito do disco, assim como o When I'm 64 também era. E aí aconteceu uma história, cara, muito curiosa que pouquíssima gente sabe. O John Lennon, já mergulhado em LSD e cocaína, e vendo que ele estava perdendo o espaço, o poder de liderança, ele começou a frequentar as sessões de gravação e ele ficava num estado meio aéreo, assim. Tanto que várias vezes o pessoal dava pela falta dele no estúdio e descobriam que ele tinha subido no telhado do prédio de Abbey Road para ficar ali olhando as estrelas, dando aquela viajada. Aí o pessoal começou a ficar um pouco preocupado com isso, tipo, cara, imagina o Lennon chapado de LSD em cima do telhado, vendo as estrelas, cara, de repente o cara cisma de sair voando de lá.
E por umas 2 ou 3 ocasiões, cara, o pessoal foi lá buscar o John Lennon e tirou ele de lá de cima do telhado, temendo que ele fizesse uma bobagem. E uma noite, cara, o Paul McCartney, vendo que o John Lennon tava meio chapado, meio deprê, ele falou, cara, eu vou te levar em casa, fica tranquilo. E aí o Paul McCartney levou o John Lennon em casa, e os caras estavam ainda acesos, né? E o John Lennon convidou o Paul McCartney para tomar LSD com ele. Antes de eu continuar com essas histórias sensacionais do Sgt. Pepper's, presta atenção nesse recado que eu tenho para dar para você. Principalmente para você que é pai e mãe e está muito preocupado com a quantidade de lixo plástico que existe no planeta que vai ser herdado pelos seus filhos. Presta atenção. Se você não tomar consciência a respeito do que está acontecendo no Brasil e no mundo, do lixo plástico e de toda a poluição causada por ele, pode apostar que os seus filhos e os seus netos vão chafurdar num mundo extremamente poluído e nojento. E além de nós estarmos cercados de todo esse lixo, ficamos sabendo agora, por intermédio de algumas pesquisas e estudos científicos, que nós estamos ingerindo micropartículas de plástico que estão contidas em 90% do sal de cozinha que é comercializado no planeta. Estamos ingerindo lixo. Ou você se une nessa causa tão nobre, que é deixar a sua cidade limpa, para que seus filhos e netos tenham uma qualidade de vida muito melhor, ou você será cúmplice da poluição total do ambiente em que os seus filhos e os seus netos vão viver. E certamente isso será causa de muitas e muitas doenças. Você quer carregar esse tipo de culpa? Eu não. E esse futuro poluído está muito mais próximo do que você imagina. É por isso que o meu apoio à ONG Ambientalizando é total. E você deveria fazer o mesmo. Paul McCartney com aquele lance de culpa, né? Falou, tá, vou experimentar com você. E aí os caras tiveram uma viagem sensacional. E o Paul McCartney ficou maravilhado com a experiência de tomar LSD com o John Lennon. E assim, de uma certa forma, a cabeça do Paul McCartney mudou de novo. Tanto mudou de novo, cara, que ele se sentiu tão próximo novamente do John Lennon, porque durante as gravações estava vendo esse distanciamento, que ele chamou o John Lennon para compor uma música para esse disco, que acabou gerando A Little Help From My Friends, canção espetacular. E essa viagem, essa experiência do Paul McCartney com o John Lennon, ela tá na letra da música. Quando ele fala, por exemplo, I get high, a little help from my friends, na verdade ele não, né? O Ringo que canta essa letra, mas a letra é do Paul McCartney. Ele é exatamente isso, cara. Eu fiquei alto, né, viajandão, com a ajuda de uns amigos, que é esse episódio com o John Lennon. Inclusive, cara, foi o Paul McCartney que determinou que o Ringo cantaria a Little Help from My Friends. Por quê? Porque quando surgiu aquele conceito todo de banda fictícia, do Sargento Pimenta, aquela coisa toda na cabeça do Paul McCartney, o líder da banda era um personagem chamado Billy Shears. E na cabeça do Paul McCartney, quem seria o alter ego desse Billy Shears era o Ringo Starr, que teoricamente é o cara menos importante dos 4. E por conta disso, por conta desse reconhecimento, foi que o Paul McCartney meio que exigiu que o Ringo cantasse, e aí ficou essa gravação que a gente conhece. E aí eu não sei se você sabe, cara, mas no final, aquela versão que tem de Sgt. Pepper's no final do disco, né, que ela repete no final do disco, que é uma versão mais acelerada, aí sim o George Harrison conseguiu emplacar o solo dele. Demorou, viu? Ah, tem uma outra história muito boa também que eu esqueci de contar de A Day in the Life. No final dessa música, no vinil, você fica com aquele barulho do tic, 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 que é o barulho da agulha no final do disco, só que o braço não levanta e volta à posição, ele fica ali. E na verdade essa é uma piada interna entre eles, porque quando os Beatles eles viajavam e eles ficavam na casa de uns amigos, eles ficavam tão chapados ouvindo discos que quando o disco terminava, tava todo mundo tão loucão que ninguém levantava para tirar o disco. Então ficavam horas e horas chapados, viajandão, com aquele barulho
da agulha batendo no sulco. Tanto que eles resolveram manter o som e fizeram um loop com os diálogos ao contrário. Ficou um negócio bem interessante. E aí, no final disso tudo, o Sgt. Pepper's ficou pronto. Mas ficou pronto e gravado. Ele foi gravado e concebido em 7 meses. E aí tem a história da capa, né? Que você já sabe, aquela capa lendária, aquela coisa toda, blá blá blá. Só que assim, o que você talvez não saiba é que o projeto original da capa do Sgt. Pepper's traria apenas os 4 integrantes em uniformes, vestido com uniformes, assim, como se eles fossem membros de uma fanfarra ou de um exército da salvação. E aí eles seriam fotografados pelo Peter Blake, que foi o cara que fez realmente a foto do disco. E engraçado que quando o Peter Blake ele soube que a capa ia ser dupla, ele achou também que o disco seria duplo. Porque ele achou que na verdade era uma tentativa da banda fazer mais uma relação com o Bob Dylan, porque o Bob Dylan tinha lançado um disco duplo chamado Blonde on Blonde, que é considerado hoje o marco zero dos discos duplos, né? Até então ninguém lançava disco duplo, e o Bob Dylan fez isso com Blonde on Blonde, se eu não me engano, o Blonde on Blonde é de 66, se eu não me engano. E aí, só que não era, o Sgt. Pepper não seria um disco duplo, e aí foi do Peter Blake a ideia de que a banda ela teria que ser fotografada como se ela tivesse acabado de tocar numa praça e tivesse o público atrás dela, né? Que é o que a gente vê na capa do disco. Só que esse público ele seria trocado por uma série de colagens de pessoas, na maioria delas famosas e outras não. Essa ideia foi do Peter Blake. A capa, inclusive, né, se tornou lendária. E naquele mesmo ano, não sei se você sabe disso, o Frank Zappa fez uma paródia dessa capa num disco da banda dele, do Mothers of Invention, que é aquele disco chamado We're Only In It For The Money, que foi lançado naquele mesmo ano. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas então foram algumas das histórias a respeito do Sgt. Pepper's, né? Lendário álbum. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, não esquece de visitar a nossa loja. E não esquece também de deixar os seus comentários a respeito de qual foi a sensação que você teve quando você ouviu o Sgt. Pepper's pela primeira vez. Tá bom? Então, um abração para todo mundo e até a próxima semana.